a cristãos fortes na graça de Jesus Cristo. Parte 03, dia 3 de maio de 2025. Mas em Cristo, o crente tem aquela graça pela qual a maldição é tirada, sua pessoa justificada e suas obras aceitas. E este é um fundamento sobre o qual podemos ser fortes e uma fonte de santa força, resolução e coragem. 2. Graça real, que é a plenitude do Espírito, e suas graças alojadas em Jesus Cristo como a fonte e a cabeça das influências das quais elas devem ser derivadas em todos os seus membros. Porque agradou ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, e da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. A criatura profana nunca poderia ter acesso imediato a Deus. Não para a santificação. A maldição estava sobre ele, que em questão de justiça impedia a emanação de influências santificadoras. Mas a plenitude do Espírito de santidade, a compra da morte e satisfação de Cristo, está alojada em Cristo para ser comunicada. Assim, a união entre Cristo e a alma, uma vez constituída, é a maldição removida. A alma tem acesso ao suprimento contínuo do Espírito de santidade. Em Cristo, então, a plenitude de graça, de luz, de vida, de força e tudo o que for necessário para nutrir a nova criatura, para levá-la à perfeição e conservá-la para sempre nessa perfeição. Assim, o crente tem tudo em Cristo, que é necessário para continuar e completar sua salvação iniciada, e assim é completa nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. B. O que é ser forte na graça que está em Cristo Jesus? 1. É ser animado ao dever pela fé daquela graça que está em Cristo Jesus para nós, tanto relativa quanto real. Portanto, como Cristo sofreu por nós na carne, arme-se também com a mesma mente. A mesma mente, essa é a consideração crente disso. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A fé de força e graça em Jesus Cristo, pela qual podemos ser capacitados para cumprir o dever, e de favor e graça nele, pela qual nosso trabalho, quando feito, pode ser aceito. Não pode deixar de estimular e fortalecer o dever de acordo com a medida dele e de tornar os homens resolutos e corajosos em seu curso cristão. Por isso sofro também estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. 2. Deve ser fortalecido para o dever pelas provisões da graça derivadas de Cristo Jesus pela fé. Aquele que me come, diz Jesus, viverá por mim. E diz Paulo, já estou crucificado com Cristo. Contudo, vivo, contudo, não eu, mas Cristo que vive em mim. É a vida que agora vivo na carne. Vivo-a na fé do Filho de Deus, que amou a mim e se entregou por mim. Há uma comunicação real entre um Cristo pleno e uma alma vazia no modo de crer, pela qual a alma escura e iluminada, o fraco fortalecido e o profano santificado, por mais misterioso que seja para o mundo. Por isso é que os santos fizeram tão grandes coisas e sofreram tão grandes coisas, e tudo pela fé, como o apóstolo mostra. Hebreus 11. Porque é que a bondade de muitos é como a nuvem da manhã e o orvalho da madrugada, mas que sua pretensa fé
é como um cano colocado perto da fonte. A pouca água que está nele acaba, e não há mais entrada, porque não se comunica com a nascente. E por que os crentes estão tão frequentemente em uma condição murcha? Mas porque eles não estarão no exercício da fé. O tubo é interrompido. C. Porque aqueles que querem ser fortes devem ser fortes na graça que está em Cristo Jesus. 1. Porque todos os que querem ser fortes devem ser fortes como membros de Cristo, como ramos da videira. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora, é evidente que o membro mais forte falhará se há comunicação entre ele e a cabeça e o coração falhar, e assim o galho murchará. E se a comunicação entre ele e o tronco for interrompida. 2. Porque a graça que está em Cristo Jesus só é suficiente para nos sustentar. Minha graça diz que Ele é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não há nada em nós que possamos confiar com segurança e depositar confiança nele, seja para justificação ou santificação. Minha alma espera você somente em Deus, pois dele vem a minha expectativa. Somente Ele é minha rocha e minha salvação. Ele é minha defesa, não serei abalado. Por isso os santos são descritos como sendo da circuncisão, que adoram a Deus em espírito, e se regozijam em Cristo Jesus e não confiam na carne. De informação. Isso nos mostra 1. Aqueles cujos espíritos são tão abrandados pelo amor de suas concupiscências e facilidades do mundo, que não têm coração para enfrentar e combater os inimigos de suas almas. O diabo, o mundo e a carne nunca passarão com segurança para o outro lado. O reino do céu sofre violência, e os violentos o tomam pela força. Ou você deve ser a ruína de suas luxúrias, ou elas serão sua ruína. Se você viver segundo a carne, você morrerá. Mas se você, pelo Espírito, mortificar as obras do corpo, você viverá. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus por tudo. Amém.